Pronto, estamos gravando. Qual que é o objetivo de hoje, gente? É eu mostrar para vocês como que é o sistema operacional da Receita Federal. Verônica, mas já tem um sistema da reforma tributária, desculpa, o sistema operacional da reforma tributária. Mas já tem um sistema funcionando para a gente olhar? Para nós, réis mortais, não. Mas a Receita está fazendo testes com 500 empresas e, por enquanto, só 50 empresas entraram no programa, tá? Porque as 500 empresas vão entrando aos poucos, tá? Então, ela está testando o sistema. E essas empresas vão testar e dar os pitacos. Tá, Verônica, mas se é um teste, por que que a gente tem que falar disso agora? Pensa comigo, ó. Se a gente nos mantivermos informados desde o começo dos testes, porque apesar de ser um programa fechado só para poucas empresas, tudo é publicado. Se a gente já desde o começo nos mantivermos atualizados, quando o sistema estiver funcionando de verdade, vai ser muito mais fácil para a gente, ok? E não vai acumular, porque a gente vai ter que estudar a parte técnica, vai ter que analisar os números do cliente, e não vai ter tempo hábil para tudo. Então, a minha ideia é, vamos ir analisando tudo que a Receita faz ao longo do tempo, porque daí não acumula, ok? Esse é o objetivo. E tá gravando, então quem permanecer, porque autoriza o uso da imagem, da voz, porque vai ficar disponível para o futuro. E aonde foi que eu peguei essas informações? A Receita Federal fez três, para apresentar o sistema para essas empresas. Você acredita que a reunião que ela faz com as empresas para mostrar como é que é o sistema, fica tudo público? Estou achando maravilhoso isso. Ah, deixa eu falar com a Denise. Oi, Denise, boa noite, boa semana para nós. Boa noite, eu entrei atrasada, desculpa. Não, mas começou agora, fica tranquila. Ai, Bom, que bom. então foram três lives da Receita apresentando o sistema. E uma das lives, por exemplo, foi mais de 2 horas, tá bom? Então a minha ideia é, eu vou falar um resumo para vocês, que se vocês tiverem condições de assistir a live, bem, se não, verdade, um resumo que a gente vai ver aqui hoje, talvez não seja necessário, porque são testes, ok? Mas quem quiser assistir as lives da Receita, pode ser também. Tem gente que me pergunta como que eu consigo assistir esses vídeos, né? Gente, eu peguei o hábito e eu consigo entender tudo que é falado assistindo no 2.0. Meu marido às vezes ele me ouve escutando o vídeo, ele fala, não é possível que você está entendendo. E eu consigo. Então, se a live dura 2 horas, eu gasto uma, então a gente vai pegando o jeito da coisa, foca no que interessa. Depois eu vou lá e resumo só a parte que interessa pra gente, beleza? É assim que eu consigo fazer as coisas. Ô, cara. Bom, oi? Alguém falou alguma coisa? Ah, o Roberto disse que assiste no 1.5. Eu não sei como eu consigo entender as coisas no 2.0. A única, às vezes, que eu não consigo é se a pessoa do vídeo já fala muito rápido. Tem gente que aí me embanando um pouco, mas são raras as pessoas que falam tão rápido que eu não consigo entender no 2.0. Acho que tem alguma coisa estranha no meu cérebro. Então eu fiz aqui, Nazaré! Eu separei os pontos que interessam da live, e coloquei num arquivo Word. Então eu fui fazendo o resumo e colocando as telinhas, tá bom? Do sistema. O que que isso pode ser útil para vocês neste momento? Para a gente ter argumento com os clientes, tá bom? Primeiro que tem cliente que está achando que a reforma tributária não vai acontecer. Gente, já tem sistema. E dois, por esse sistema, a gente consegue ver cada vez mais que vai ser praticamente impossível sonegar, beleza? Já está difícil agora, vai ser mais ainda, certo? Terceiro,
ponto importante. Não vai ser agora, depois da transição, ok? Mas quando passar a transição, gente, do jeito que o sistema foi apresentado, realmente vai ter pouquíssima obrigação acessória. Pouca obrigação acessória. Hoje, se uma empresa quer declarar o ICMS dela, cada estado tem uma obrigação acessória, dá um maior trabalho, tem que fazer controle de não sei o quê. Com esse sistema da reforma, não. Realmente está parecendo que vai ser muito simples. Tá, Verônica, o que que isso tem a ver comigo neste momento? Significa, então, que isso é mais para contador. Eu sei que até que não tem, hoje não tem contador aqui, mas como vai ficar gravado, tem alunos que são contadores. Contador tem uma mania esquisita de ele vender obrigação acessória. Eu, por exemplo, a minha empresa é do Simples. Eu preciso gerar o guia DAS todos os meses, uma declaração uma vez por ano, não tenho funcionários. É muito fácil de fazer. Eu acabei de dispensar a minha contabilidade. Eu falei, putz, eu não vou pagar 400 conto por mês só para emitir uma guia que eu emito em 5 minutos. Não vai ter mais espaço para esse tipo de trabalho, tá? Porque realmente, operacionalmente, tende a ficar bem simples, tá bom? Eu vou mostrando para vocês para ver para vocês pensarem juntos se faz sentido ou não. Dúvidas até aqui, gente? Tá fazendo sentido? Falei com a Nazaré, Maviosa. Bom, deixa eu colocar aqui, ó. Vocês veem um arquivo Word, né? Eu não vejo mais todo mundo, então pode me interromper, beleza? O que que eu fiz aqui, ó? Isso aqui eu vou falar do piloto da reforma tributária. Eu falei que tem 3 lives, e aí eu coloquei o link aqui das 3 lives, tá bom? E aí embaixo tá o resumo. O que que é o piloto, então, em primeiro lugar? É o sistema da receita da reforma tributária sendo testado por 500 empresas. Neste primeiro momento, isso começou em julho. Nesse primeiro momento, só tem 50 empresas participando. Quem são essas empresas? Elas vão entrando aos poucos. Quem é que pode participar para ajudar a testar o sistema? Se eu quiser pedir para participar, eu posso? Não. É só por convite. Não tem como se oferecer. É convite. Tá bom, mas quais são os critérios do convite? Aquelas empresas que já têm relacionamento com a Receita Federal, por exemplo, a que participa do programa Confia, ou a que participou dos testes do SPED, ok? E terceiro lugar, e eu acho que vai ser o grosso dos convites, são empresas indicadas por associações. Então vamos imaginar a Fiesp, por exemplo, indica lá empresas para participar desse teste. E dentro dessas 500 empresas tem que ter todos os setores. Tem que ter comércio, tem que ter serviços, tem que ter empresa financeira, tudo que é setor tem que estar nesse teste do sistema. Ok, gente? Então, em primeiro lugar é isso. Então, como é que está funcionando o piloto? A primeira live que a Receita eh, fez. Neste mês de julho, estão sendo feitos testes somente com nota fiscal eletrônica, ou seja, nota fiscal de venda de mercadorias. Não está fazendo testes esse mês com nota de serviços. Ok? Ela explicou aqui bonitinho. Tá. Só está fazendo teste também para empresas que fazem parte do regime geral. Isso aqui já é bom vocês irem pegando o jeito dessas siglas. Quem é do time fiscal geralmente sabe de cor e salteado. A gente, e eu me incluo a gente, porque eu também não operacionalizo. Talvez a gente não saiba, mas são siglas que a gente vai ouvir muito e até passa mais confiança para o cliente, tá bom? Tudo, como é que o fisco sabe? Como é que o fisco sabe que uma operação é imune, por exemplo? Não é com letras, é tudo código. Então tem um códigozinho que se ele estiver na nota fiscal, a nota fiscal é essa que você vê, gente, o papel, aquilo não é uma nota fiscal, tá? Aquilo é uma DANF, é um, só tem as principais
partes da nota fiscal. A nota fiscal de verdade é um calhamaço de código gigantesco que chama XML. Então, o XML da nota fiscal, aquilo sim é a nota fiscal de verdade. Lá tem tudo, tudo. São códigos, tá bom? Então, aqui, ó, o CST é o código da situação tributária. Então, o 000 significa que eu estou no regime geral. O que que é o regime geral? Crédito e débito, ou seja, empresas do Simples Nacional não estão nesse código. Empresas imunes não estão nesse código, ok? Tá? E classificação tributária. Tem gente que fala Ciclés, Trib, Ciclés tributário. Vocês vão escutar vários. é, deixa eu ver aqui se tem mensagem. Ah, user deve ser o Davi. Vocês vão ouvir vários apelidinhos. Boa noite, Davi. Tá? Então, classificação tributária entra mais no detalhe. Se a situação é tributada integralmente, ou se tem aquele desconto de 60%, ou se é venda para órgão público. Cada situação tributária tem um código, tá bom? Então, esses códigos são objetos dos testes agora. Somente esses dois, ó. Regime geral e situações que são tributadas integralmente pelo IBS-CBS. Ou seja, não estou fazendo teste com aquela galera que paga só 60%, não estou fazendo teste com aquela galera que tem desconto de 40%, nada disso. Só quem paga a alíquota cheia. Não está no teste empresas do Simples Nacional, por exemplo. Beleza, gente? Isso é o teste desse mês, tá? Como é que é o sistema? Ele é um simulador, aqui, ó. Eu entrei no link do sistema porque ele fica no site da Receita. E botei o meu certificado digital para ter certeza que ninguém mais tinha acesso. Eu falei, será que eles não liberaram para mais gente? E não liberaram mesmo. Ok? Só essas 50 empresas que estão tendo acesso. Então, é um simulador. Simulador do quê? Vai simular o envio de nota fiscal para o sistema e vai simular o pagamento do imposto. Certo? Vamos descer mais que eu já vou mostrar a tela. Ó, aqui você faz um login no sistema. Olha que bonitinho. Quando você entra no sistema, ele tem três quadradinhos. Veja, isso aqui não é o sistema que vai funcionar de verdade depois da reforma. Ele é só a simulação. Nesse primeiro quadradinho, as empresas vão enviar as notas fiscais para teste. No segundo quadradinho, elas vão etiquetar. Vocês já viram no WhatsApp de vocês que você pode colocar etiqueta nos seus contatos? Alguém já viu essa função do WhatsApp? Ah, mas é só para quem tem o business, na verdade. Por isso que talvez nem todo mundo tem. Mas, por exemplo, quando você tem um contato, se você clica aqui do ladinho dele, ó, você pode colocar, tem um botãozinho escrito etiquetar conversa. Aí tem umas flagzinhas de várias cores que você pode se organizar. O seu calendário, você pode colocar etiqueta com várias cores. Então, essa etiqueta, gente, não, desencana. Depois que tiver o sistema funcionando, ninguém vai usar. Isso aqui é só para as empresas que estão fazendo parte do programa saberem do que é cada nota que elas vão subir no sistema, tá? Para elas etiquetarem e se organizar melhor. Porque imagina assim, ó. Os testes vão acontecendo ao longo do ano inteiro. Vai chegar uma hora que vai ter 10.000 notas lá, 5.000 notas. Se não tiver uma etiqueta, como é que ela vai saber qual que é qual? E por último, nesse terceiro quadradinho, eles podem simular o pagamento do imposto. Certo? Aí, ó, quando ela envia a nota fiscal, quando eu digo nota fiscal, gente, não é o PDF da nota fiscal, é o XML, bom, que é aquele calhamaço de código que as notas fiscais têm. Então, aqui, ó, tá vendo um exemplo de um XML, ó, um pedacinho aqui, deixa eu aumentar mais aqui embaixo, ó, tá vendo, ó? Nessa parte cinza. Isso aqui é o XML. Bom,
Qual que é a lógica da reforma tributária, que muda completamente a lógica de hoje? Isso é um argumento bom para o seu cliente. Hoje em dia, gente, a empresa, ela envia a nota, ela emite a nota fiscal e no final do mês, ou no dia 20 do próximo mês, aí que essa empresa vai ver quanto de imposto que ela tem para pagar. É assim que é. Aí ela tem que gerar a guia desse imposto. Com a reforma. E outra coisa, continuando o raciocínio. Aí ela vai fazer uma declaração para o fisco. Por exemplo, eu que sou do Simples Nacional, todos os meses eu tenho que declarar lá para o fisco quanto que eu tive de receita. Aí, automaticamente, aquilo gera uma guia para eu pagar de imposto. Aquela declaração que eu faço, eu sou do Simples, eu vou usar o PGDAS, mas se eu for uma empresa do lucro real, eu vou enviar o meu SPED lá, que é minha ECF, minha ECD. ECF, escrituração contábil fiscal. É lá na ECF que você vai informar tudo que você teve de receita, tudo que você teve de despesas. Isso é uma declaração. A gente não faz a declaração de imposto de renda pessoa física todo ano? Isso também é para pessoa jurídica, tá bom? Só que para pessoa jurídica varia de acordo com o tributo. É assim que funciona. Quando eu faço essa declaração para o fisco, isso significa que eu estou confessando. Se eu falei para o fisco que eu vendi, que no ano, mês passado, na minha pousada, eu faturei R$ 40.000, que não é o caso, que a minha pousada é pequenininha, mas vamos supor, faturei R$ 40.000, eu estou confessando, tá bom? A partir do momento que eu confesso nessa declaração e gero uma guia para pagar, se eu não pagar essa guia, o fisco pode direto inscrever o meu débito tributário em dívida ativa. Dívida ativa, se eu fosse explicar para uma pessoa que não sabe nada de tributário, é o Serasa do fisco, a lista de devedores, ok? Percebe, então, que a minha confissão só acontece quando eu faço a declaração do imposto. Depois da reforma, o simples fato de eu emitir uma nota fiscal já vai ser a minha confissão. Isso muda completamente o jeito que as empresas operam, porque primeiro que você vai ter que emitir nota fiscal direito daí. Se você emitir errado, você está confessando. A nota fiscal já é a confissão. E reza a lenda que a única obrigação acessória que o contribuinte vai ter que ter é emitir a nota fiscal. Emitiu a nota fiscal, o sistema já faz todos os cálculos e está aqui o exemplo. Uma nota fiscal subiu no sistema, automaticamente o sistema vê qual é o valor da nota, qual que é o valor da alíquota, e automaticamente surgiu aqui na minha conta, todos os contribuintes vão ter uma conta corrente, um débito de R$ 25 para pagar, ó, letrinha D do lado, débito, ó, 25 de débitos. Beleza? Ai, que bonitinho. Aí, no final do mês, você vai lá e emite a sua guia DARF para pagar, que não vai ser DARF, ninguém sabe qual vai ser a guia. A Receita Federal está usando o exemplo da guia DARF porque é o que tem para hoje, mas vai ser uma guia em tese para os dois tributos, que eu não sei como vai chamar. Aí, se eu vendi, isso aqui é a visão de quem vendeu, ó, só com a emissão da nota. Isso aqui é o extrato de quem vendeu. E quem comprou? Se uma pessoa está vendendo, alguém está comprando. E se quem está vendendo, quando eu vendo, vamos supor que eu tenho uma loja que vende esses cachecóis aqui. Vendi por R$ 100, vamos supor que a minha alíquota é 10%, que é mais fácil fazer a conta. Então, quando eu vendo, eu estou devendo R$ 10 para o fisco. Ah, que maravilha. Estou devendo R$ 10 para o fisco. Aí, quem comprou isso aqui foi uma loja de atacado. Não foi o consumidor final, foi uma loja de atacado que comprou. Se eu vendi por R$ 100 e tinha R$ 10 de imposto que eu estava devendo, quem comprou os cachecóis, a pessoa jurídica que comprou o cachecol, ela vai ter um crédito de R$ 10 do cachecol também, que ela vai conseguir usar no dia que ela revender
esses cachecóis para o consumidor final. Isso é o crédito e débito. Beleza? Então, aqui, ó, se quem vendeu emitiu a nota, na conta corrente tributária de quem vendeu tem um débito de 25, e na conta corrente de quem comprou, eu tenho um possível crédito. Ó, tá escrito aqui, créditos básicos passíveis de recolhimento pelo adquirente. Significa que quem comprou já tem esse crédito? Não. Por quê? Isso é outra lógica que muda completamente. Quem comprou só vai ter direito ao crédito se quem vendeu de verdade pagar o imposto. Beleza, gente? Então é crédito passível de recolhimento pelo adquirente. O que que é isso aqui? Na reforma tributária, como só vai ter direito ao crédito se o imposto tiver sido pago por quem vendeu, vamos supor que você está comprando de uma empresa e você fala, será que essa empresa vai pagar o imposto dela? Porque se ela não pagar, eu vou tomar na cabeça, né? Vamos seguir o mesmo exemplo do meu cachecol? Eu vendi esse cachecol para a loja lá de, de atacado. O preço é 100, a alíquota é 10%. Então, o valor total é 110. Vamos já trabalhar na mente que depois da reforma o cálculo é tudo por fora, né? Desse jeito que eu estou fazendo. Bom, aí essa empresa que está comprando falou: será que a Verônica vai pagar esses R$ 10 que ela deve de imposto? Porque enquanto ela não pagar, não toma o crédito. O que que essa empresa pode fazer então? Ao invés de ela dar os R$ 110 na minha mão, ela só me dá 100. E ela paga o meu imposto por mim. Isso daqui, ó, é o adquirente aqui nessa tela, ó, é isso que quem está comprando pode fazer. Eu vou pagar o débito tributário do meu fornecedor. Ao invés de eu dar o dinheiro para ele, eu pago o imposto dele e automaticamente eu tomo crédito. Beleza? Aí, descendo mais, ó, esse aqui é o sistema. A Receita Federal deu um exemplo disso daí, ó, de quem comprou pagar o crédito do fornecedor. Mas antes disso, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Lembra daqueles códigozinhos que eu falei no começo? CST, C-Class. Olha aqui, ó. Tem uma tabela, gente, que é pública, tá? Vamos abrir ela aqui, ó. Eu abri não, eu já coloquei aqui um pedacinho dela. Que tem os códigos de situação tributária. Tá aqui, ó, 000, 010, ó. Tá vendo, ó? Tributação integral, 0010. Código de classificação tributária, que ele detalha um pouco mais, ó. Se eu estiver falando de exploração de via, é 00002. Se for regime automotivo, 0003. Beleza, ó? E o mais legal é que tem a descrição do que é essa classificação tributária e logo na sequência, nessa tabela, tem o fundamento legal. Então, se você está com um cliente, você quer saber, pô, será que esse cliente ele tá tributando alíquota cheia ou não? É só você pedir para ele esses dados aqui, ó, que você consegue descobrir. E onde é que fica essa tabela? Deixei o link aqui, gente. É tudo público. Ah, que raiva, não tá funcionando. Vamos ver se eu. Quando eu troquei de tela, vocês viram ou não? Ah, Jaqueline aí. Oi, Jaque. Ó, aqui, tá vendo? Nota fiscal eletrônica. Aqui tem tudo que é tabela. Código presumido
de IBS, CBS, tá aqui, ó, as tabelas de classificação tributária. Que bonitinho, certo? Ó. Todas essas informações vão vir na nota fiscal do seu cliente, para você saber. É só você ir procurar, você procurar o código. Ó, se for monofásico, o código é 620. Olha aí que bonitinho. Certo? Deixa eu ver aqui. Já aqui. Bom, vamos voltar lá, tá? Esse aqui eu só coloquei uma fonte para vocês. Essa parte prática, gente, na minha cabeça, quando a gente começa a entender a parte prática, a gente tem muito mais segurança para falar com o cliente, tá? Porque o cliente é super prático, ele não quer teoria. Aí vamos aqui pro, pro, pro exemplo que a Receita deu. Peraí. Uhum. Achei. Descer mais. Isso daqui eu estou passando rápido, mas é que são como é que eu posso te dizer? A introdução. Ah, não vai ter mais obrigação acessória, que foi exatamente o que eu falei. Tudo a partir da nota fiscal, tá bom? Aqui. Como é que funciona na prática, então? Nesse exemplo que a Receita deu, teve uma empresa A que vendeu para uma empresa B, beleza? E ela vendeu duas vezes, no dia um e no dia 2. Na primeira vez que ela vendeu R$ 101. Na segunda vez que essa empresa vendeu, ela vendeu R$ 102. Aí, é, como é que funciona? Ui, ui, ui. Quando ela vendeu, deixa eu ver se essa tela. É isso, de quem está vendendo. Ó. Quando ela vendeu, já apareceu débitos de R$ 203 para ela pagar no conta corrente. Automaticamente. Aqui, a Receita na live, ela falou assim, que são débitos aguardando processamento. Ela explicou que cada vez que emite uma nota e que a nota entra no sistema da reforma tributária, demora 10 minutos para isso ser processado. Por isso que fica aqui em processamento. Mas quando passam os 10 minutos, quem vendeu tá com um débito. Deixa eu ver qual que fica a telinha melhor. Ó, tá aqui, ó. Quem vendeu fica com um débito, ok? Ó, o débito bonitinho aqui. E quem comprou, por sua vez, veja que neste exemplo, esse débito aqui, nesses testes, gente, não tem o tal do split payment. Lembra o que que é o split payment? Eu não gosto de expressões em inglês, mas nesse caso está assim na lei, tá? Split é de separar os pagamentos. Então, no split payment, quando você. Já existe hoje, quando você compra no iFood, por exemplo. Se você paga R$ 100 na sua comida, só vai 70 para o vendedor, 30 já fica para o iFood automaticamente. Quem está comprando nem percebe. Com os tributos vai ser assim. Quando eu vendi esses cachecóis aqui, se eu tiver vendido por 110, eu não falei que 10 é imposto, e quem comprou estiver passando no cartão de crédito, só vai vir para minha conta 100. Os 10 já vai ficar para o governo automaticamente. Neste exemplo aqui, neste teste da reforma tributária, não está tendo split payment, tá bom? Porque pagou em dinheiro ou porque o sistema ainda não está funcionando. Inclusive, a Receita Federal deixou claro que o sistema do split payment não está pronto. Não está pronto, tá bom? Então, aqui, ó, eu vendi a mercadoria, mas eu não recolhi o imposto. Beleza? Significa então que quem está comprando de mim, se ele quiser, ele pode entrar lá no sistema, ver essa compra, ó, tá aqui, ó, ele consegue rastrear o número da nota fiscal, o valor, tudo. Ele clica aqui no botãozinho de detalhar mais. Vamos descer mais um pouquinho, ó. Detalha, detalha, aí ele gera a guia DARF para pagar. Isso quem comprou de mim, ok? O comprador.
ou adquirente, sinônimo. Ele gera a guia DARF relativa exatamente àquela nota fiscal. Quando ele paga essa guia DARF, olha que bonitinho, pagou a guia DARF, automaticamente ele já vai estar com o crédito dele liberado. Beleza? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, quando essa nota fiscal é paga, o débito relativo a essa nota fiscal é paga, ó, na conta corrente de quem vendeu, já aparece como extinto o valor da CBS, e na conta corrente de quem comprou, aí já aparece o crédito que ele pode usar. Certo, gente? Essa é a lógica do sistema. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Emitiu nota, já aparece o débito para quem está vendendo, o crédito para quem está comprando, ok? Quando esse débito é pago, automaticamente o sistema já mostra que foi extinto e automaticamente o crédito já fica disponível para quem comprou. A promessa é que agora a única preocupação do contribuinte é emitir nota fiscal. Não precisa fazer declaração, ele não precisa ficar calculando imposto. É a promessa. Na vida real, não sei vocês, todo mundo que me manda um boleto para pagar, eu confiro. Até meu marido, para ver o que que é, se o cálculo tá certo, se não tá. Então, Verônica, imagino que, apesar de as empresas não ter, não, que as empresas não terão que fazer uma declaração específica, mas sim só emitir nota, que já vai vir tudo calculado, tem que conferir, né? Para ver se tá certinho mesmo. Inclusive, essa conferência vai servir até, por exemplo, se na conta corrente de quem comprou tá lá um monte de crédito que não pode ser usado. Por que que o crédito não pode ser usado? Porque quando ele comprou essa mercadoria, quem vendeu não pagou o imposto. Isso é até um jeito de filtrar os seus fornecedores, certo? Tá bom? Outra coisa importante, vamos imaginar que a empresa que vendeu, olha a mudança de mentalidade. Vocês que atendem Simples Nacional, e eu também, que é a maior parte, inclusive, a empresa declara lá que ela deve o Simples Nacional no final do mês e simplesmente não paga, não é? Aí ela vai e adere a uma transação. A gente adora, a gente ganha no êxito. E aí, se a empresa estiver devendo e aderir a um parcelamento, quem está comprando vai tomar crédito como? De acordo com o pagamento do parcelamento também, ok? Essa é a promessa do sistema. Isso vai impactar até contencioso tributário, ok? Porque o crédito, gente, só vai poder ser tomado se o tributo que incidiu nessa venda foi 100% pago. Se ele não foi pago, não toma crédito. Então, inclusive, até empresas que têm a mentalidade de litígio, de não pagar imposto, depois eu parcelo, isso tende a ser desestimulado. Por que que eu falo tende? Tende, porque, gente, isso vai ser depois da transição. Nesse meio tempo, muita água vai rolar nessa ponte. Mas já dá para a gente ir trabalhando a nossa mente, que a gente vai ter que ser cada vez mais consultor empresarial. E cada vez menos aquele advogado que só faz ação, que só faz tese, que só defende, ou que só emite guia. Não vai ter muito mais espaço para esse tipo de profissional no futuro. Quanto antes a gente começar a se preparar, melhor. Certo, gente? Deu para compreender um pedacinho do sistema? Esse é o grosso que a Receita Federal apresentou nas 3 lives. Verônica, não é possível. Você falou que teve live de 2 horas, você falou aqui rápido que você falou o grosso. Sim, sabe por quê? As lives foram feitas para as empresas que estão participando do sistema. Então, elas têm dúvidas operacionais. Quantas notas eu posso emitir por vez? Quantas pessoas podem usar o sistema?
Percebe que pra gente não é relevante? Por isso que a live demora muito. E resumindo, o grosso do sistema é esse, ok? Dúvidas? Deixa eu parar de gravar, porque daí as dúvidas ficam mais fácil ter dúvidas sem nenhum constrangimento. Um beijo, vou parar de gravar.